Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 186ª Sessão Ordinária de Julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 20 de outubro. Inicialmente, a sessão contava com 7 itens, 1 embargos de declaração, 4 processos administrativos, 2 deles tinham o mesmo objeto da investigação, inclusive, uma consulta e um procedimento administrativo. Dos 7 itens, apenas 2 foram decididos entre pedidos de vistas e um caso retirado de pauta. Como informe, tivemos 3 itens. Homenagem de despedida ao Dr. Walter Agra, ex-procurador-chefe da PFE, cujo término de mandato ocorreu no dia 14 de outubro. Assume interinamente o procurador-chefe, Dr. Rodrigo Abreu Belot. Também teve a abertura das inscrições para o programa de 2022 de intercâmbio do CAD, o famoso PINCAD, e o último aviso foi a divulgação da programação completa do ICAD, a primeira competição de direito concorrencial do Brasil, que é promovida pelo CAD e pela rede WIA. Bom, sem mais delongas, vamos então para as discussões da última sessão, que já antecipo não pareceram tão calientes quanto as passadas. Hoje temos uma participação especialíssima aqui, da Camila Pauletti, integrando a dupla fantástica de comentaristas da Plenária Comentada, Bruno Drago e Guilherme Ribas. A Camila já é conhecida aqui de todos do IBRAC, é sócia da área de Direito Concorrencial do BMA e é frequentemente reconhecida por relevantes publicações jurídicas. E por falar em guias jurídicos, a semana passada teve a edição do Latin American de 2022, do ranking internacional da Legal 500, e na pessoa da Camila, na pessoa do Bruno e do Guilherme, profissionais reiteradamente reconhecidos, parabenizo todos os escritórios e todos os profissionais que foram reconhecidos pelo guia. Com isso, passo a palavra para vocês. Oi, Vivian, Bruno, e um especial olá para a Camila, seja muito bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas participações suas aqui nesse podcast. Eu vou começar falando um pouco do item 1. Foi um voto vista trazido pelo conselheiro Braido no caso de investigação de cartel de tubos e conexões. O conselheiro Hoffmann havia apresentado o seu voto original, não conhecendo alguns embargos, conhecendo outros e reduzindo a pena a condenação de algumas empresas. E o conselheiro Braido trouxe o seu voto basicamente concordando com a maioria a maior parte do direcionamento dado pelo conselheiro Hoffmann, só com relação a uma pessoa física e uma empresa. Ele trouxe entendimentos um pouco diversos, e com relação a uma segunda empresa, ele também fez uma análise um pouco distinta do conselheiro Hoffmann. Vale a pena mencionar, nesse primeiro embargo, que é de uma pessoa jurídica e uma pessoa física, na primeira parte, ele concorda com o conselheiro Hoffmann sobre questões de onde classificar determinados faturamentos, determinados quinais secundários da empresa, de acordo com a resolução 3 do CAD, e faz ali os ajustes, concordando com o Hoffmann, excluindo esses faturamentos, então, do item específico da resolução 3, que foi usada da base de cálculo. E o segundo pedido dessa empresa e dessa pessoa física era para, então, adaptar a base de cálculo
para usar o faturamento obtido no ramo afetado, havendo aí uma flexibilização, tal como permitido na própria Resolução 3. O conselheiro Braido diz ali que traz em seu voto, ele não leu esse trecho, mas ele repisa todo o entendimento que possui sobre o assunto, já esposado em casos anteriores. É um assunto que vem sendo discutido há algum tempo por essa composição no plenário, tem aí nuances de vantagem aferida, aspectos novos aí que têm um impacto na jurisprudência tradicional do CAD sobre dosimetria, então vale a pena resgatar isso para quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse no assunto. Ele acha que o critério basicamente, né, em resumo, ele acha que o critério de proporcionalidade ele tem que guardar alguma proporção com o tamanho da conduta. Então, no caso aqui específico, ele recebeu informações da empresa que teve faturamento de 26 milhões de reais com licitações, e as licitações fraudadas teriam tido esse faturamento, e a multa foi de 17 milhões. Então, ele acha que ela está adequada, ela tá dentro do limite da lei e é superior à vantagem oferida, então ele fez cálculos ali para dizer que ela está adequada. Com relação ao outro embargo tratado por ele no seu voto, de uma segunda pessoa jurídica, a análise foi bem parecida, ele também concordou em excluir determinado faturamento da base de cálculo, e ele também fez ajustes ali no ramo de atividade, e ele teve um pedido também para adaptar a base de cálculo da multa para o mercado afetado e não para o ramo de atividade, assim como no caso da primeira empresa. Ele falou que não recebeu elementos, não tinham elementos nos autos para fazer essa análise de proporcionalidade. Essa empresa teria participado por bastante tempo do cartel, mais tempo do que a primeira empresa, e ele não viu elementos ali para considerar que a multa era desproporcional e assim manteve a multa sugerida pelo conselheiro relator nos embargos de declaração. A conselheira Lenisa Prado, tinha o voto pronto, ia fazer alguns ajustes ali para adaptar o que foi mencionado no voto do conselheiro Sérgio Braime, mas a conselheira Paula Azevedo adiantou que pediria vistas, então processo suspenso, aguardando o voto da conselheira Paula Azevedo, e aguardamos com bastante ansiedade saber como que esse caso vai ser analisado e esse tema tratado. Eu acho que é um dos grandes temas do momento aqui. Eu acho que, Camila, você vai falar do próximo item? Vou sim, Guilherme. Bom, primeiro, olá, Vivian, Bruno, Guilherme. Olá a todos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participar desse quadro que eu tenho acompanhado e gostado muito, e que tem nos ajudado aí também a nos manter todos atualizados sobre os principais julgamentos do CAD. Muito bom ter aqui. Eu vou comentar um caso, o item 2 da pauta, que trata do processo administrativo envolvendo o mercado de filtro para o mercado de reposição, que teve sua votação aí finalizada nessa última sessão de julgamento do CAD, uma votação que acabou perdurando aí por algumas sessões. O processo, ele começou a partir da assinatura de um acordo de leniência, foi instaurado pela SG em 2017. Ao longo da instrução, tiveram aí alguns acordos com a maioria dos representados, sendo que restou aí no polo passivo uma empresa e 6 pessoas físicas para julgamento. O processo, ele começou a votação do processo, ela começou em maio, né, com o conselheiro relator Sérgio Ravagnani, quando ele apresentou o seu voto. Nessa mesma sessão, ex-conselheiro Maurício Bandeira Maia também trouxe seu voto, vista para o caso.
houve aí alguns pontos de divergência, como, por exemplo, em relação à responsabilização das pessoas físicas não administradoras, também em relação à base de cálculo e dosimetria da multa. Nessa sessão, a conselheira Paula Farani pediu vista dos autos e trouxe o seu voto vista em agosto desse ano, em que tratou aí no voto de temas relevantes, como, por exemplo, a individualização do prazo prescricional para cada um dos representados, falou um pouco também da dosimetria de multa em relação a uma das pessoas físicas envolvidas no processo. Nessa sessão de agosto, o Hoffmann pediu vista do processo e trouxe aí o seu voto vista na última sessão, um voto bastante extenso e aprofundado, em que ele tentou aí endereçar e resumir os pontos que foram trazidos pelos demais conselheiros e trouxe também alguns pontos importantes para a discussão, sendo que o principal deles, né, que tomou a maior parte aí do voto, foi relacionado à individualização do termo inicial do prazo prescricional. Essa foi uma questão que acabou sendo suscitada, nesse caso, em função da situação de um dos representados, que era um consultor comercial da empresa investigada. O conselheiro relator e o conselheiro Maurício Bandeira Maia acabaram concluindo aí pela condenação dessa pessoa física em função de ausência de prova, que ele não estaria mais ligado à empresa, então eles acabaram adotando o prazo prescricional como a última prova da conduta, que foi em 2011, mas o conselheiro Hoffmann se debruçou um pouco mais sobre o tema, reiterando aí o entendimento que já havia sido manifestado pela conselheira Paula, pela importância da individualização do prazo prescricional, né, defendendo aí que a contagem do prazo, ela tem que tomar como marco inicial a última prova que envolve o representado, não sendo possível aí presumir que ele tenha se mantido como participante da conduta até o final, se não houver prova aí ou algum indício relacionado àquele indivíduo. O conselheiro trouxe uma análise bastante extensa no voto dele, né, mostrando aí os posicionamentos que o CAD vinha adotando, o posicionamento também do Poder Judiciário, da doutrina sobre a matéria. Ele indicou que não há jurisprudência unificada do CAD em relação ao marco inicial do prazo prescricional, cita inclusive alguns precedentes que indicam essa divergência, né, se a gente tem que considerar a cessação da conduta como um todo ou a cessação da atuação individual daquele participante na conduta, e traz aí alguns pontos dizendo que não tem como aí a gente presumir que o representado participou do conluio durante toda a sua duração, mesmo na ausência de provas, sob pena aí de violar o princípio da inocência, inverter, né, o ônus da prova, de acordo com o conselheiro, a administração que teria que comprovar, né, o envolvimento dele até a última prova da conduta. Então, esses foram um dos principais pontos que ele trouxe em relação a esse tema, sendo que daí ele concluiu que o termo inicial da prescrição ele tem que ser analisado de modo individualizado, verificando se aí as provas constantes nos autos imputadas a um dos representados. E daí, passando isso para o caso concreto, ele acabou concluindo aí pela prescrição em relação a essa pessoa física em específico. Um outro ponto importante que ele trouxe no voto dele foi uma divergência em relação ao voto do conselheiro relator, em relação à não responsabilização das pessoas físicas não administradoras, né? Essa foi uma divergência desse caso que já havia sido apresentada pelo conselheiro Maurício Bandeira Maia, e o conselheiro Hoffmann reitera esse entendimento, o entendimento, inclusive, que o conselheiro expressou de maneira bastante robusta no processo que investigou aí o mercado de componentes eletrônicos, em que ele entende que não há que se falar em exclusão das pessoas físicas não administradoras do rol aí de agentes passíveis de receber a multa do artigo 37 da lei. Acabou, então, discordando, né, do entendimento do conselheiro relator Sérgio Ravagnani, da conselheira Paula e da conselheira Linisa, que tenha manifestado um entendimento recente aí de que a penalização, que não deveria haver penalização das pessoas físicas não administradoras, dado que eles se filiam a esse entendimento de que o artigo 37 não se aplicaria a elas em função do que está previsto ali. É uma discussão que a gente vai ter que ver, né, para como vai evoluir, mas o conselheiro Hoffmann discordou, o conselheiro Maurício Bandeira Maia também já havia discordado, então, nesse ponto, o processo aí,
o conselheiro Sérgio e Paula e Lenise acabaram sendo vencidos pelo voto do conselheiro Hoffmann. Houve um último ponto que ele trouxe do voto, referente à dosimetria da multa da empresa, em que ele concordou com o voto do conselheiro relator, que acabou usando aí o valor total do faturamento da empresa no ano anterior à instauração do processo, em função da ausência aí de informações mais completas relacionadas ao ramo de atividade, né, empresarial afetado, conforme a resolução 3, e outras segmentações possíveis para que fosse possível aí uma eventual flexibilização da base de cálculo. Acho que esses foram os principais pontos desse caso. Então, o voto do conselheiro Hoffmann acabou encerrando aí a votação desse processo que perdurou alguns meses. Bem-vinda, Camila. Um prazer te ter aqui com a gente pela primeira vez. Ribas e Vivian, parceiros aqui de plenária. Antes de entrar até na discussão aqui do próximo caso, caso 4, né, considerando que o caso original, número 3 da pauta foi adiado, só fazer um comentário com relação a esse processo, filtros, né, e que também apareceu numa outra decisão desmembrada na sequência, é o fato de nós estarmos vivenciando aí uma mudança de jurisprudência no CAD, que é, obviamente, um tratamento desigual daqueles que firmam o TCC e da base de cálculo que é utilizada para a contribuição do TCC e das empresas condenadas, né, aquelas que não firmam acordo, que ao final do processo vêm a ser condenadas, em que você teria uma base de cálculo diferente, né? Num primeiro momento, nós temos várias decisões aí que eu acho que vinham em linha com a jurisprudência do CAD, dizendo da importância de se ter o produto afetado, né, dentro daquela flexibilização da resolução de ramo de atividade, e para as empresas condenadas, né, dentro do mesmo processo, após decisões de TCC aqui, ou ratificações de TCC com base em produto afetado, está se estabelecendo multas com base em ramo de atividade, ou na ausência de elementos que comprovem um faturamento para esse ramo de atividade, que por óbvio não é automático, a aplicação de do faturamento bruto total. Tá? Então isso é uma mudança de jurisprudência, pode causar alguns efeitos aí, inclusive na política de TCC, uma vez que o guia é claro em falar que a contribuição é estabelecida com base no valor da multa esperada e sobre o qual incide uma redução percentual. Então, esse é o debate que a gente deve esperar aí para as próximas sessões e, eventualmente, outros fóruns. Tá? Voltando aqui para o caso 4, nós temos aqui uma apuração de uma denúncia de descumprimento de decisão por parte de uma empresa que teria sido sentenciada ali em 2014, em dezembro de 2014, por práticas anticoncorrenciais e que teria sido proibida de participar de licitações ali da administração pública federal pelo prazo de 5 anos. Envolvia ali produtos relacionados a portas giratórias detectoras de metais, tá? Um cartel decidido em 2014. E ali nós tivemos uma manifestação do Ministério Público inicialmente, depois o voto da relatora Lenisa Prado, em que ela reputa aquela empresa, né, que teria sido objeto de denúncia por ter participado de licitações durante aquele período de restrição, que aquela empresa seria, inclusive, a principal articuladora do cartel que fraudava ali o caráter competitivo das licitações naquele período pelo qual ela foi condenada em 2014. E que foram trazidas ali, então, 2 denúncias, né? Uma primeira denúncia em 2017, uma segunda em 2020, de que essa empresa teria descumprido essa obrigação de não participação. Na segunda ocasião ali, ela teria até se utilizado de uma participação cruzada numa segunda empresa,
né, através da suposta esposa aqui de um dos proprietários da empresa, para participar dessa licitação através dessa outra empresa, que abarcava ali administração pública indireta. E aí, com base nessas denúncias, a Superintendência Geral abriu um procedimento e restou ali com essas evidências comprovado que houve o descumprimento daquela decisão de não participação de licitação. Foram ali estabelecidos 5 momentos ou 5 datas em que aquela obrigação teria sido descumprida e foi estipulada uma multa diária ali de R$250 mil para cada um desses eventos a ser imposta nesta pessoa jurídica. Tá? E aí nós tivemos um pedido de vista do conselheiro Sérgio Ravagnani com relação a esse voto da conselheira Lenise. Bom, vou voltar aqui com o item 6 da pauta, que é um outro caso, que o Bruno até já comentou, que teve a votação aí finalizada nessa última sessão de julgamento. É um caso filhote do processo maior no mercado de autopeças, né, de filtros automotivos, que eu comentei, que foi instaurado em face de uma pessoa jurídica, uma pessoa física, após aí a decorrência das investigações do processo originário, em que surgiram mais evidências aí relacionadas a essa empresa e algumas pessoas físicas. A SG instaurou o processo em 2019, a conselheira relatora, a conselheira Paula Farani, trouxe o voto dela na sessão em agosto, em que ela votou pelo arquivamento do processo em relação à pessoa física e aplicou pela condenação da pessoa jurídica, aplicando aí uma multa num valor de cerca de 16 milhões de reais. Naquela sessão, o conselheiro Luiz Hoffmann também pediu vista do processo, assim como ele tinha pedido do processo originário também, e ele trouxe na última sessão o voto vista dele em relação a esse caso. Ele acaba seguindo o entendimento da conselheira relatora em relação ao arquivamento do processo para a pessoa física e a condenação da empresa, mas em relação à multa da empresa, ele acaba trazendo uma divergência relacionada à dosimetria que foi aplicada. Ele, enfim, traz alguns esclarecimentos aí ao longo do voto em relação ao histórico de ofícios que teriam sido enviados à empresa investigada, aos dados que supostamente foram apresentados, que não teriam sido completos, que foram inequívocos e não foram idôneos, atendendo aí o requisito do parágrafo 2º, artigo 37 da lei, para que pudesse haver uma flexibilização da base de cálculo. Então, nessa linha, ele acaba aí decidindo pela utilização do faturamento total da empresa como base para o cálculo da multa, subindo aí significativamente o valor da multa aplicada, originalmente pela conselheira relatora de 16 milhões, ele acaba aplicando uma multa no valor de 90 milhões, cerca de 90 milhões, e os demais conselheiros seguiram o conselheiro Hoffmann nesse voto, vencida então a conselheira Paula Farani em relação a esse ponto. Acho que esse foi o principal ponto, a discussão em relação à dosimetria da multa aplicada. Eu acho que esse ponto é super importante, né, para a gente ter no radar, né, é importante que o CAD mantenha, né, uma coerência entre os votos e a sua jurisprudência, e acho que é um ponto importante aqui para nós do IBRAC explorarmos junto ao tribunal, para checar se há aprimoramentos que podem ser feitos, impactos na negociação de TCC, tal como o Bruno comentou anteriormente. Acho que é super importante a gente ter isso bem claro no radar, né? Acho que uma previsibilidade, né, na aplicação das multas é a melhor política que o CAD pode ter, porque isso vai incentivar acordos, vai evitar a judicialização e dá mais celeridade aí nesse tipo de discussão. Então, é um ponto legal para a gente ter no radar aqui como comunidade antitrust.
E lembrando, né, Guilherme, que existe lá uma discussão já há um bom tempo, de certa forma estacionada, que é o guia de dosimetria, né, para o qual, inclusive, o IBRAC apresentou suas colaborações lá. Talvez seja momento de retomar aí essas discussões de guia, né? Passando aqui para o item 7 da pauta de julgamento, voto vista do presidente Alexandre Cordeiro, num processo filhote de investigação de cartel no mercado de componentes elétricos para a indústria de telefonia. A conselheira relatora Lenisa Prado, o conselheiro, o presidente centrou seu voto em 2 pontos principais, um sobre prescrição e outro sobre padrão de prova. Com relação ao item de prescrição, ele entende que a prescrição se rege pela lei penal, independentemente de haver condenação ou ação penal em curso, e ele entende que deve ser aplicado o artigo 115 do Código Penal quando a pessoa tem mais de 70 anos. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma pessoa física que está sendo investigada nesse processo filhote, e que então deve ser reduzida pela metade a prescrição. Então, a dúvida aqui no caso, na verdade, seria com relação ao termo aquo, e daqui a divergência do conselheiro com relação do presidente com relação à conselheira Lenisa Prado. Ele entende que a data que deve ser considerado é a data a partir do dia que cessou a conduta, e que, como presidente da empresa, o representado era presidente da empresa em boa parte do período investigado, e como ele teria, pelo menos, auferido ganhos pecuniários da conduta, ele, então, consideraria o termo aquo como a data em que há prova de participação da própria empresa, independentemente de não haver da pessoa física. A divergência existe porque a conselheira Lenisa considerou a data da existência da última prova em que a pessoa física aparecia. Então, ele adotou essa presunção de que, como sócio e sócio-presidente, ele teria conhecimento e tido vantagens com relação à conduta, e considerou esse prazo diferenciado. Com relação ao padrão de prova, ele concorda com a conselheira Lenisa Prado, e aí também, e com o encaminhamento dela de arquivamento do caso pelo mérito, dizendo que os poucos documentos que faziam menção a ele eram documentos de terceiros e que não eram suficientes para estabelecer a ligação dele com a conduta. Então, na questão de prescrição, ele diverge da conselheira Lenisa, que pediu arquivamento também por prescrição, e na questão do mérito, eles concordam e sugerem o arquivamento. O caso foi suspenso em razão de vistas da conselheira Paula Azevedo. Aguardemos os próximos capítulos. Legal, Guilherme. E aí, acho que para fechar, vale reportar aqui a consulta, até promovida ali pela consulente a Michelin, né, envolvendo mercado de reposição de pneus, naquela linha de boas consultas que nos trazem boas diretrizes do CAD e ajudam a esclarecer aspectos para fins de aconselhamento das melhores políticas comerciais das empresas em geral. Né? Acho que a gente tem tido uma leva maior de consultas sendo conhecidas e boas discussões em cima delas, que trazem pontos de reflexão aqui, de consideração para o nosso trabalho. Mas nessa linha, essa consulta envolvia ali o mercado de reposição de pneus, e tratava-se ali daquela discussão, da velha conhecida discussão da política de PMA, né, ou preços mínimos anunciados.
né? Ou seja, é aquela obrigação ou condição imposta pelo produtor para que não se anuncie preços abaixo de um determinado valor, né? Mas que não necessariamente resulta numa política de imposição de preços, né, ou de fixação de preço de revenda, porque no final do dia aquele revendedor seria livre para praticar o preço que lhe conviesse, ele só não é livre para anunciar este preço. E aí, alguns elementos aqui, né, a justificativa que foi trazida pela Michelin é que a implementação dessa política seria importante porque ela, na verdade, ela impede que varejistas prestem importantes serviços especializados tanto no auxílio ao consumidor para a escolha do pneu quanto no pós-venda e de uma certa forma sejam excluídos do mercado por quem pratique preço menor, mas não oferte necessariamente boa prestação de serviço aqui, tá? Então, essa seria uma justificativa da Michelin para apresentar essa consulta. Haviam ali vários indicativos de ausência de danos à livre concorrência, inclusive alguns deles retirados até de consultas anteriores envolvendo discussões de fixação de preço de revenda ao CAD, como estratégia desenvolvida unilateralmente pela empresa, em que não havia influência dos revendedores, um tratamento isonômico com relação aos revendedores. Eu acho que os únicos que não estariam adstritos aqui a essa política seriam aqueles da Zona Franca de Manaus, por uma determinada razão, mas para todo o resto se aplica de forma isonômica. A liberdade conferida ao revendedor para preço final cobrado ao consumidor, e uma ausência de racionalidade econômica na hipótese de aumento de preço dos produtos, tá? E ali ele indica, inclusive, eficiências decorrentes da adoção dessa política, como o aumento da concorrência por qualidade de serviço e valor e a prevenção ao tal efeito carona, né, daqueles revendedores que não investem numa boa qualidade de prestação de serviço. Eu acho que e aí foi um voto trazido pela conselheira Paula Azevedo, em que ela faz algumas ponderações ali. Uma primeira preocupação que ela levanta é com relação aos canais de distribuição online, em que você tem possibilidades de negociação diminutas, né, ou muitas vezes até inexistentes, e por isso haveria ali uma preocupação concorrencial com relação à possibilidade, né, de alguma forma se criar uma discriminação de preço, que alguns consumidores, eles obviamente têm maior disposição de pesquisa e outros uma menor disposição de pesquisa, e consequentemente aqueles primeiros pagariam preços menores, então se acaba por criar aí algum tipo de discriminação. Essa é uma preocupação que ela trouxe. E aí, analisando o caso, ela ressalta ali em que nos 5 mercados relevantes em que a Michelin atua, nenhum deles ela teria participação acima dos 20%, então não há nenhuma presunção de poder de mercado ali, e que o objetivo da Michelin ali seria nivelar a competição por preço entre agentes e varejistas tradicionais, de modo a privilegiar que os varejistas tradicionais, que fornecem aqueles serviços de assistência à venda considerados essenciais, conseguissem ali a manutenção do seu modelo de negócios e não tivessem aí a concorrência dos free riders, né? E aí a conselheira, ela diz que esse é um ponto de vista positivo, né, em que ela acredita que não haveria problemas. Ela entende que essa política, com relação a esse aspecto, ela privilegia a livre concorrência. Por outro lado, ela traz a sua preocupação ali adstrita à questão da distribuição no comércio eletrônico, né? Porque na visão dela isso de alguma forma poderia resultar numa fixação de preço de revenda. Ela fez meio que uma análise dualística aqui, e também ela sugeriu ali a retirada de algumas disposições que determinavam a punição
aos revendedores que se recusassem a adotar um preço mínimo anunciado sugerido pela Michelin. Essa foi o voto dela, e aí, na sequência, o presidente Alexandre Cordeiro pediu vista do processo, e aguardemos aí, como gosta de dizer o Ribas, cenas dos próximos capítulos aí para a resolução final dessa consulta. Acho que foram esses casos os mais relevantes aqui. Vivian, Guilherme, Camila, foi ótimo estar com vocês aqui nesse bate-papo. Obrigada, Bruno, obrigada, Camila e Guilherme, e um agradecimento especial a você que nos ouve e nos acompanha. Fiquem bem, se cuidem e continuem acompanhando nossa programação quinzenal do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Tchau, pessoal, um abraço. Tchau, pessoal, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Guilherme, Bruno e Vivian, de novo, pelo convite. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.